Ainda bem que ontem a Assembleia Legislativa impôs uma derrota ao governador e devolveu o PL que estabelece esse corte de 30%, na prática isso, né, um corte de mais 19% no salário dos servidores do Estado. Essa crise aqui do Estado e as soluções que estão sendo apontadas pelo governador, afinal de contas, a Assembleia só devolveu um item do pacote. Os outros continuam prevalecendo. Eu acho que nós todos temos que lutar para mudar o foco do debate. Porque tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, o que se discute? Corte nos gastos públicos que incidem no pagamento dos servidores e nos serviços públicos que atendem a população do nosso país. Mas poderia ter outros focos. Por exemplo, e os gastos públicos que remuneram a especulação financeira através do pagamento de juros da dívida pública? Estamos aguardando até hoje a Constituição Federal ser cumprida para que seja feita a auditoria da dívida pública. Está prevista na Constituição desde 88. Essa Constituição fazendo aniversários e a auditoria da dívida pública não sai do papel. Mas outro foco para a gente debater a crise que assola o Estado, o país, que ameaça o nosso município, vem também no que diz respeito à arrecadação. A gente não pode só discutir gastos, a gente precisa discutir a arrecadação, porque existe um mito nesse país de que a carga tributária no Brasil, ela é alta para todo mundo. A carga tributária no Brasil, ela não é alta para todo mundo. Ela é alta para os pobres e para a classe média, que arcam com a maior parte da carga tributária do país, porque a maior parte dos nossos impostos são impostos sobre o consumo. Enquanto isso, quanto mais rico você é, menos impostos você paga proporcional à sua renda e ao seu patrimônio. É o oposto do que acontece na Europa, é o oposto do que acontece nos países onde existe ou já existiu estado do bem-estar social. No Brasil, eu não vou cansar de repetir isso, enquanto essa realidade não mudar. No Brasil, o nosso Estado é um Robin Hood às avessas. Ele arrecada principalmente com os pobres e a classe média e gasta principalmente com os ricos e os super ricos a partir do pagamento dos juros da dívida pública. Então, há sim saída para a crise no nosso país e no nosso Estado, sem que a conta tenha que ser paga pelo servidor, sem que a conta tenha que ser paga pela população ao buscar os serviços públicos. Essa conta, ela pode ser paga atacando os gastos públicos com pagamento de juros da dívida pública. Essa conta, ela pode ser paga com o fim dessa política irresponsável de distribuição de isenções fiscais, mais de 150 bilhões em isenções fiscais. Essa conta poderia ser paga cobrando dos empresários que sonegam impostos, que não pagam as suas dívidas com o poder público. A dívida ativa do nosso Estado hoje já supera os 60 bilhões de reais. O que nós não podemos aceitar, absolutamente, é que se pretenda resolver essa crise, retirando ainda mais direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, sejam dos servidores públicos ativos
e inativos, seja da população em geral, que precisa de educação pública de qualidade, que precisa de saúde pública de qualidade, que precisa de investimentos públicos para garantir a qualidade de vida da nossa população. E essa reforma tributária radical, ela pode inclusive ajudar a reaquecer a economia com a redução dos impostos indiretos, dos impostos sobre o consumo das famílias brasileiras. Temos sim uma saída para essa crise, que não faça com que a conta seja paga pelos trabalhadores, que a conta, pela primeira vez na história desse país, seja paga pelas famílias mais ricas, pelos super ricos e as suas super empresas.